Fala pessoal, beleza? Bom, nesse nosso vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre alguns conceitos de física de estado sólido, tá? Em especial sobre a lei de Bragg e alguns conceitos importantes de cristalografia, tá ok? Faremos isso, pessoal, resolvendo esse exercício aqui, ó, muito bacana, do livro Engineering Physics, de S. Mani Naidu, que é um livro bastante interessante, tá ok, pessoal? Esse exercício, então, nós tiramos de lá, tá ok? Olha só, um feixe de raio-x de comprimento de onda 0,071 nanômetros, tá? É difratado pelo plano 110 de uma pedra de sal de parâmetro de rede de 0,28 nanômetros. A pergunta que ele faz é: calcule o ângulo de visada, ou seja, né, para qual ângulo você vai ter uma difração de segunda ordem, tá, pessoal? Uma difração de segunda ordem. Bom, isso nos remete, tá ok, pessoal, à lei de Bragg, da difração de raio-x, tá? Toda vez, pessoal, que você incide, né, um feixe de raio-x num cristal, esse feixe de raio-x, então, ele vai ser refletido pelos planos do cristal, né? E aí, pessoal, dependendo, né, da diferença de caminhos que ocorre nas reflexões dos planos, você pode ter, então, pessoal, interferências construtivas, tá? E aí, pessoal, para cada interferência construtiva, então, né, você vai ter um pico de intensidade, né? E aí você vai ter, então, né, as ordens dessas interferências, tá? E isso é regido pela lei de Bragg. Vamos lembrar, então, pessoal, como funciona, então, a lei de Bragg, tá? Então, imagine que aqui, ó, nós tenhamos, tá ok, pessoal, um plano de átomos, tá? Numa rede cristalina. Então, veja, aqui nós temos um plano de átomos, né? Numa rede cristalina, tá? E aqui, pessoal, logo abaixo aqui, ó, nós temos aqui um outro plano de átomos, tá? Paralelo a esse, tá ok, pessoal, né? E aí a distância entre esses planos, pessoal, geralmente o pessoal utiliza aí a letra Dzinho, D minúsculo, tá? Para indicar aí a distância entre os planos dos átomos, né? Numa superfície cristalina, tá? Bom, agora imagine que aqui, pessoal, nós vamos incidir um feixe de raio-x. Vamos lá, ó. Então, o feixe de raio-x, ele vem aqui assim, ó, né? Ele incide na primeira camada de átomos, né? No primeiro plano, sofre uma reflexão para cá, tá? O outro feixe, pessoal, de raio-x, tá aqui, pessoal, que chega paralelo a esse, tá vendo, ó? Vai incidir lá embaixo, tá? No segundo plano atômico, tá vendo aqui, ó? E também vai sofrer uma reflexão e vai sair para cá, tá certo, ó, né? O desenho aqui, tá, pessoal, não está assim, digamos, né, muito simétrico, tá? Mas aí o que vai acontecer, pessoal? Olha só, né? Ó, geralmente o ângulo de entrada aqui, ó, né, com a superfície, a gente vai chamar de θ. O ângulo de saída aqui com a superfície, tá ok, pessoal? Também vai ser θ, tá? E aqui nessa figurinha, pessoal, se você utilizar um pouquinho de trigonometria aqui, tá? Você vai perceber, então, que a diferença de caminhos aqui, ó, na ida, vai ser d seno θ, né? Aqui, ó, nessa primeira metade aqui, ó, na segunda metade também vai ser d seno θ, tá? Ou seja, pessoal, nós podemos escrever então que 2 vezes d, né? 2 vezes d seno θ, né? É a diferença de caminhos entre esses dois feixes aqui, tá ok, pessoal? E aí, essa diferença de caminhos, ela vai produzir uma interferência construtiva, ou seja, um máximo de intensidade, lembra? Quando ela for um múltiplo inteiro do comprimento de onda do raio-x, ou seja, isso aqui vai ter que ser igual a m lambda, tá, pessoal? Onde o m, né, pode ser aqui 1, pode ser 2, pode ser 3, etc. O m é inteiro, tá? Então, pessoal, veja, então essa tá ok, galera? A famosa lei de Bragg, tá? Ó, essa aqui essa formulinha aqui, 2d seno θ igual a m lambda, né? É a famosa lei de Bragg, tá? Geralmente o pessoal aqui, né? Geralmente o pessoal isola aqui quem eles querem, tá, pessoal? No caso aqui, vamos isolar o seno de θ, né? Então, nós ficamos, então, que o seno de θ é igual a m vezes lambda sobre 2d, tá ok, pessoal? Então, essa aqui, gente, ó, é a lei de Bragg, tá? Vou até escrever aqui, ó, lei de Bragg, tá? Agora, pessoal, vamos voltar, então, aqui ao nosso probleminha, tá vendo aqui, ó? Nós conhecemos o comprimento de onda do raio-x, tá, pessoal? O comprimento de onda é 0,071 nanômetros, ou seja, nós já possuímos o lambda na mão, tá? Ele fala que ele quer uma difração de segunda ordem, tá, pessoal? Difração de segunda ordem
significa que esse m aqui é igual a 2, tá, pessoal? M igual a 1 é a difração de primeira ordem, m igual a 2 é a difração de segunda ordem e assim por diante, tá? Para cada m aí você vai ter um pico de intensidade, tá, pessoal? O d é a distância entre os planos, né? E sabendo então esses caras aqui, pessoal, a gente vai, coloca na formulinha aqui, faz a continha e descobre qual é o θ, cujo seno dele vai dar o valor aqui, tá ok, pessoal? Então aqui para a gente calcular o θ, né, que é o que ele quer saber, lá, que é o ângulo de visada, né, que é o θ, basta a gente saber agora quem que é o d. Cuidado agora, pessoal, esse que é o grande problema, tá? Ó. Aqui ele fala que o parâmetro de rede é 0,28 nanômetros, tá, pessoal? Então aqui, né, um erro muito comum seria a pessoa achar que esse d seria o tal do parâmetro de rede, né, que é 0,28 nanômetros. Pessoal, esse que é o problema. Vou até escrever aqui, ó, d é igual a 0,28 nanômetros, tá? Então, pessoal, isso é mentira. Tá ok, pessoal? Esse 0,28 nanômetros, tá? Ele não é a distância entre os planos atômicos, tá vendo? Ó? Ele é o parâmetro de rede, tá? O que é o parâmetro de rede? Vamos tentar relembrar então, pessoal. Como ele fala, pessoal, que é uma pedra de sal, né? Quando ele fala pedra de sal, tá, pessoal? É o sal convencional, o sal de cozinha, tá? É o NaCl, tá? Se você se lembrar, pessoal, um pouquinho, tá, pessoal, do NaCl, tá? Você vai lembrar, pessoal, que o NaCl, ele tem uma estrutura cúbica, tá? Vamos desenhar aqui, pessoal, veja, né? Ó, a estrutura cúbica, tá? Do NaCl, pessoal, veja, tá vendo? Ó? Então, o NaCl, dá uma olhada, ó, ele tem uma estrutura cúbica, tá? Vamos desenhar aqui, ó, né? Uma estrutura cúbica, lembra? Onde os átomos de sódio e de cloro, lembra? Eles ocupam os vértices desse cubo, tá? E esses átomos aqui, tá, pessoal? Eles ocupam, tá? Os vértices, tá? De forma alternada, ou seja, se aqui é um cloro, aqui é um sódio, aqui é um cloro, aqui é um sódio, eles ocupam isso aqui de forma, tá, okay, pessoal? De forma alternada, tá? Muito bem. Agora o que acontece, pessoal? Veja só, pessoal, veja, o parâmetro de rede, que é o que eles falam, tá, ok, pessoal? É o tamanho da aresta, tá, pessoal? Então, essa aresta aqui, ó, tá? Esse A que é o parâmetro de rede, ele vale 0,28 nanômetros, tá ok? Só que o que acontece, pessoal? Só que ele fala aqui, pessoal, tá aqui, o raio-x está sendo difratado, pessoal, pelo plano 110, pelos planos, né? 110 da pedra de sal. E o que são, pessoal? Lembra? Os planos 110, tá, pessoal? Esse que é o problema, tá? Como os planos são os planos 110, a distância entre os planos não vai ser o parâmetro de rede, tá? Como você vai observar agora aqui, ó, com um pouco mais de detalhe, tá, pessoal? Eu vou desenhar aqui um pouquinho melhor, tá? Para vocês perceberem isso. Veja só, ó, aqui nós temos então, né, a nossa célula cúbica, né, do NaCl, tá? O que seria então o plano 110? Vamos lá, o plano 110 é o seguinte, ó, se aqui for o eixo X e aqui é o eixo Y, tá vendo? E aqui é o eixo Z, né, galera? Ó, então o plano 110, pessoal, esse 110, tá? São os índices de Miller. Tá, pessoal? O que os índices de Miller significam? Vamos lembrar, pessoal. Os índices de Miller é fácil. Ó, cada índice de Miller aqui, pessoal, o inverso deles, né, é a posição nos eixos X, Y e Z, onde o plano corta os eixos, tá? Então, por exemplo, como eu quero o plano 110, então vamos lá, o inverso de 1 é 1, o inverso de 1 também é 1, o inverso de 0 é infinito, tá? Ou seja, então a gente tem que pegar planos aqui, ó, nessa rede cúbica aqui, ó, de tal forma que no eixo X, tá vendo? Ó, imagina que aqui é a origem, tá? Aqui é o 000, tá? Então no eixo X ele vai pegar aqui, ó, no 1, no caso aqui, né, pessoal, né? No caso aqui seria no A, no próprio A, tá, pessoal? Esse 1 aqui seria, né, a razão, né, entre onde ele vai pegar e o A, tá? No caso ele vai pegar exatamente aqui no 1, aqui no A, tá? O Y, ele vai pegar também lá no A, ah lá, pessoal, e no Z, o inverso de 0 é infinito, no Z ele não vai encostar, tá, pessoal? Então pensa bem, pessoal, é um plano que tem que passar por aqui e não pode passar no Z. Então, pessoal, esse plano, pessoal, seria exatamente, tá moçada, ó, esse planozinho aqui, ó, vê se vocês conseguem enxergar, pessoal, veja, ó, este, tá? Então, na verdade, pessoal, o raio-x, né, ele está sendo refratado, tá? Esses planos aqui, tá vendo, ó? Se fosse, tá ok, pessoal? Se fosse esse plano aqui de cima, ó, esse plano aqui de baixo, tá aqui, ó, né, o plano superior e a base, tá? Aí sim o D coincidiria com o A, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer, pessoal? Se você fizer, vamos fazer um desenho agora olhando de cima, ó. Se você fizer um desenho aqui olhando de cima,
Aqui você vai ter os átomos, tá vendo, pessoal? De NaCl, né? Ó, olhando de cima, tá? Ó, e aqui está, pessoal, o plano 110 aqui, e aqui nós temos um outro plano 110 aqui, tá? Tá certo, pessoal? Então veja, pessoal, então agora, né, ó, o que acontece, ó? Daqui até aqui a gente sabe que é A, daqui até aqui a gente sabe que é A, e veja, pessoal, vocês conseguem perceber, tá aqui, pessoal? Percebam que a distância agora, tá vendo, né? Entre os planos, ó, né? A distância, sempre você pega a perpendicular, tá, pessoal? A distância aqui entre os planos, tá vendo, pessoal? Vai ser esse carinha aqui, tá vendo, pessoal? Que se você olhar bem, tá, moçada, ó, é exatamente, veja, ó, metade da diagonal do quadrado, tá? Então, se aqui é A e aqui é A, então tudo isso aqui é A raiz de 2. Então, a distância aqui, na verdade, tá aqui, pessoal, vai ser A raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que A sobre raiz de 2. Tá ok, pessoal? Então, cuidado. Então, a distância entre os planos aqui, pessoal, não vai ser 0,28 nanômetros, vai ser 0,28 nanômetros dividido por raiz de 2. Muito cuidado com isso, tá? Inclusive, tá, pessoal, existe uma formulinha válida apenas para, né, para estruturas cúbicas, né, que diz o seguinte, ó, que a distância entre os planos, né, com índices de Miller H, K e L é sempre igual a A sobre raiz de H quadrado mais K quadrado mais L quadrado. Tá ok, pessoal? Então seria isso aqui, tá vendo? Tá? Então aqui nesse caso, pessoal, como o nosso H é 1 e o nosso K é 1 e o nosso L é 0, né? Então vai dar A sobre raiz de 2, tá vendo, pessoal? Se fossem os planos 100, aí sim, né, pessoal? Plano 100, aí a distância interplanar seria exatamente igual ao parâmetro de rede, tá? Muito cuidado aqui, pessoal, muito cuidado com essa continha aqui, tá bom? Ó. Então, pessoal, nós chegamos, então, né, basicamente ao final aí, né, do nosso exercício, ok, pessoal? Então, nós já temos todos os dados, agora é só fazer a conta, tá? Então, vamos fazer a conta juntos aqui. Então, nós ficamos que seno de θ vai ser igual, então, a m, de fração de segunda ordem, então, m é 2, vezes o lambda, 0,071 nanômetros. Bom, pessoal, o nanômetro é 10 a menos 9 metros, né? Vamos usar, então, nanômetro em cima e nanômetro embaixo. Aí, um corta com o outro, fica tudo certo, né? Dividido por 2 vezes a distância interplanar. Só que a distância interplanar, pessoal, ó, é A sobre raiz de 2. Ou então, A raiz de 2 sobre 2. Eu vou até usar o A raiz de 2 sobre 2, tá, pessoal? O A é 0,28, né? Raiz de 2 sobre 2. Aí, ó. Esse 2 aqui, pessoal, corta com 2, né? Então, a continha aqui é a seguinte, a continha é 2 vezes 0,071 dividido por 0,28 vezes raiz de 2. Se você fizer a conta, esse valor aqui vai dar 0,358, tá, pessoal? Né? Portanto, θ, né, pessoal, é o arco seno, ou seno a menos 1, né? De 0,358, isso então vai nos dar um θ, pessoal, de aproximadamente 21 graus, tá, pessoal, que é a resposta, tá? Ou seja, galera, para um ângulo, então, de 21 graus, tá? Você vai ter, então, o segundo máximo de intensidade, tá? O primeiro máximo de intensidade vai acontecer para m igual a 1, o máximo de intensidade seguinte vai acontecer, então, para um ângulo de 21 graus, que seria o m igual a 2. Bom, pessoal, finalizamos então o nosso exercício, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, né? Nesse vídeo, então, aqui a gente buscou falar um pouquinho, né, sobre a lei de Bragg, né? E falar um pouquinho sobre índices de Miller, né? Sobre parâmetro de rede, né? E alguns conceitos importantes de cristalografia, tá? Espero que esse vídeo tenha sido importante para você e te ajude, né? Aí na resolução de outros exercícios e para você entender, às vezes, alguma dúvida que você tenha sobre esse assunto importante, tá bom? Bom, pessoal, um grande abraço e nos vemos então no próximo vídeo. Um grande beijo, até logo.